Olá, igreja, tudo bem, amados irmãos? Como vocês estão? É um prazer poder estar falando com vocês. Nós estamos aqui na casa dos meus pais e é um grande privilégio a gente poder compartilhar a palavra de Deus para esse novo ano que começa. Agradecemos a Deus porque nós temos mais um ano pela frente e, como sempre digo, será que é esse ano que o nosso Senhor Jesus Cristo irá voltar? Esse é o nosso desejo, de que 2021 seja o ano que talvez nosso Senhor venha a nos tirar desse mundo. E é muito bom poder ter a nossa igreja, muito bom poder ter nossos irmãos, cada um no seu lugar por enquanto, mas nós pedimos a Deus que logo tudo isso acabe e nós consigamos voltar à nossa normalidade, ter os nossos cultos, ter os nossos afazeres, como ser servos do Senhor, servindo ao Senhor, e também ter comunhão com os irmãos. Eu quero desejar de antemão já um grande ano novo para todos, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, que esse ano 2021 a gente possa estar mais próximo, mais firme, mais constante na palavra do Senhor, nos caminhos de Deus. Irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos algo que Deus tem me falado no meu coração nesses dias. Temos conversado bastante, né? Graças a Deus a gente vem para cá, a gente pode conversar bastante com os pais, discutir bastante sobre coisas, falar sobre a palavra de Deus. É uma bênção poder ter comunhão com os nossos e ainda mais quando eles são salvos também, né? Nós agradecemos a Deus por isso. E uma coisa que tem me falado ao coração nesses dias, eu fiquei pensando em Davi. Davi, a palavra de Deus diz em Atos 13, 22, que ele era um homem segundo o coração de Deus. E aí quando a gente pensa nisso, a gente fica imaginando. Porque a primeira coisa que vem na nossa mente quando pensamos em Davi, fora as grandes vitórias que ele teve sobre Golias, sobre o urso, sobre o leão, as vitórias que Deus deu para ele com o povo, com o exército, nós lembramos dos erros de Davi. Nós lembramos que ele era um pecador, assim como nós somos. E nós pensamos, como pode um homem, né, como Davi, e ele fazer o que fez, e nós pensamos logo no primeiro erro de Davi, que está descrito para nós na palavra de Deus, e a gente vê que a palavra de Deus não esconde nada. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela nos mostra como nós somos. E um dos erros que nós vemos é lembrar do erro que Davi teve com Betseba e o que ele fez com o seu esposo Urias. Adultério, homicídio, teve engano, ele mentiu, ele desprezou a palavra de Deus. E a consequência disso foi a morte do seu filho. E nós também temos um outro evento na vida de Davi, que muitas vezes não é lembrado. Nós lembramos só esse caso de Betseba, mas tem um outro evento na vida de Davi, que quando ele foi incitado a numerar o povo de Israel e de Judá, ele mostrou arrogância, ele mostrou orgulho, e ele quis ser independente do Senhor, porque tudo que Davi tinha conquistado, todas as vitórias que ele tinha no seu currículo, eram vitórias dadas pelo Senhor, e quando ele dependeu do Senhor. E nesse ato que ele fez em numerar, levantar o censo do povo de Israel, querer saber quanto que ele tinha de exército, pessoas e tudo mais, isso não agradou a Deus. E a consequência foi muito maior. Porque a consequência foi a morte de 70 mil pessoas. 70 mil homens. Então, diante disso, a gente fica imaginando, como é que pode um homem que fez o que Davi fez, e ainda assim ser chamado por Deus alguém como um homem segundo o seu coração? E uma das coisas que pode nos acalentar, irmãos, é saber que nós somos pecadores assim como Davi foi, e mesmo assim nós podemos ser homens segundo o coração de Deus. Como é que pode? Como é que pode acontecer um negócio desse? Nós vemos a misericórdia, irmãos.
E nós vemos a compaixão de Deus nessas horas. Também o quanto Deus valoriza e ama aquele que se prostra e se submete à sua palavra. Temos que lembrar, irmãos, que nós somos pecadores, mas nós temos que lembrar que Deus não valoriza os nossos pecados. O que Deus valoriza é a nossa obediência e submissão à sua palavra. Davi pecou, sim, nós pecamos, sim, mas ele não foi rebelde à palavra de Deus. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer que nós também podemos ser homens, mulheres, jovens, crianças, segundo o coração de Deus. E eu queria deixar com os irmãos algumas coisas que nós devemos fazer para esse ano de 2021. Nós sermos homens, mulheres, jovens, crianças segundo o coração de Deus. E seguindo o nosso pastor Tim, eu vou procurar falar 5, 6 palavras com a letra A, para que a gente possa ter um ano no qual nós tenhamos comunhão com o Senhor e o qual Deus possa se agradar do nosso coração. E a primeira coisa que nós devemos fazer, irmãos, é amar a palavra de Deus e dar atenção à sua voz. Amar e atenção. Salmos capítulo 19, versículo 7, diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Isso nos mostra o amor que nós devemos ter à palavra de Deus, porque nós declararmos que a lei do Senhor é perfeita, que a lei do Senhor refrigera a alma, ela testemunha do Senhor, que os preceitos do Senhor são retos e alegram o nosso coração. O mandamento do Senhor é puro, ele ilumina os nossos olhos. O temor do Senhor é algo limpo, é algo que permanece eternamente. Tudo isso você tem que amar a palavra de Deus e dar a atenção à sua voz. Ouvir o que a palavra de Deus nos diz. Prestar atenção naquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Com esse zelo, com esse desejo, ser mais desejável do que o ouro, ser mais desejável do que muito ouro, porque a palavra de Deus, ela é mais doce que o mel e o licor dos favos. Dar atenção àquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. Dar atenção àquilo que nós ouvimos das pregações da palavra de Deus, aos servos de Deus que dizem, que pregam, que nos exortam, que nos corrigem, que nos fala da palavra de Deus. Isso é ser um homem, uma mulher, um jovem, uma criança que tem o coração segundo a vontade de Deus. Porque ele ama a palavra de Deus e ele dá atenção à sua voz. Davi sim era pecador, Davi sim pecou, errou, mas ele tinha amor pela palavra de Deus e ele dava atenção à voz de Deus. Ele respeitou o profeta Natã quando Natã foi à sua presença falar do seu erro. Porque ele amava a palavra de Deus, ele respeitava a palavra de Deus e ele deu atenção à palavra de Deus. Davi tinha o poder de matar Natã se ele quisesse, porque ele era rei. E ele estava, de certa forma, confrontando o rei de Israel. E se ele fosse alguém rebelde, se ele fosse alguém que não amasse a palavra de Deus, se ele fosse alguém que não desse atenção à palavra de Deus, ele podia ter simplesmente matado Natã. Mas não, a hora que Natã falou que ele era o homem, ele recuou e ele falou que ele realmente tinha errado e ele tinha pecado contra Deus. Isso que nós devemos fazer, irmãos. Amar e dar atenção àquilo que nos é falado, nos é exortado, nos é corrigido pela palavra de Deus. O terceiro A que eu queria deixar para os irmãos aqui é o A que diz de uma autoanálise. Além de amar a palavra de Deus, além de dar atenção na palavra de Deus, nós temos que ter uma autoanálise em nossas vidas. Ter uma autocrítica do nosso comportamento diante do que
da nossa vida diante do que a palavra de Deus diz. Realmente parar para meditar e ver o que a palavra de Deus está me falando, onde é o meu erro, qual é o meu erro, qual é a minha situação diante de Deus naquele momento, o que Deus quer falar comigo com aquela palavra. Que eu possa amar, dar atenção, mas ao mesmo tempo também olhar para dentro de mim e ver, Deus, eu estou errado nessa área. Me perdoa, Deus, me purifica, me limpa, me faz andar nas tuas palavras, me faz andar na tua verdade. Me perdoa, Pai, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Eu estou errando nessa área, eu estou sendo arrogante, eu estou sendo invejoso, eu estou sendo egoísta, eu não estou amando como eu devia amar meus irmãos ou as pessoas que estão perdidas, não estou tendo compaixão por almas, me perdoa, Deus. Assuma isso. Analise isso na tua vida, para que em 2021 você possa estar tirando todas essas coisas que desagradam a Deus. Assim você também vai ser um homem segundo o coração de Deus. O quarto A que eu queria ficar é realmente o assumir o erro. Assumir o erro. Assuma o seu pecado. Assim como Davi, quando escutou Natan falando do pecado dele, ele assumiu o erro dele. Ele disse, eu pequei contra ti e contra ti somente. Né? Pensando ainda na questão da autoanálise, Salmo 139:3 diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algo mal. Guia-me pelo caminho eterno. Isso é algo que a gente tem que fazer constantemente. Pedir para que Deus nos sonde, para que Deus nos mostre onde nós estamos errando. Nós realmente nos fazendo essa autoanálise. E assumindo o erro. Assim como Davi assumiu. Ele diz, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Quando nós reconhecemos que o nosso pecado é contra Deus, irmãos, e somente contra Deus, é a forma que nós conseguimos chegar diante de Deus e ser justificado pelo que Cristo nos fez, e puro quando houver julgamento. Porque nós assumimos que nós somos pecadores e aquele pecado ofende e magoa o coração de Deus. Então nós temos que assumir o nosso erro. Não tentar transferir, mas assumir. E nesses dois episódios de Davi, tanto no pecado com Betseba, quanto no pecado que ele fez contra o povo em querer numerar o povo, os dois casos você vê Davi assumindo o erro dele diante de Deus. Isso é ser um homem, uma mulher, um jovem, uma criança segundo o coração de Deus. Um outro A que a gente tem é o arrepender-se do seu pecado. Arrependa-se daquilo que você está fazendo. Salmo 51 diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. É isso que nós temos que fazer. Arrepender-se dos nossos pecados. Arrepender-se dos nossos erros. Mudar de direção. Voltar para os caminhos de Deus. E querer fazer a vontade dele. E por último, irmãos, ande de acordo com a palavra do Senhor. É a única forma que nós temos para agradar a Deus. Para ter um coração segundo o coração de Deus. Para agradar o Senhor. E a forma que nós vemos é escondendo a tua palavra no meu coração, porque eu não quero pecar contra ti. É assim, diariamente, buscando na palavra de Deus. Diariamente a gente amando a palavra de Deus, dando atenção ao que ela fala, fazendo essa autocrítica, essa autoanálise, assumindo o nosso erro, arrependendo-se do nosso pecado. Nós vamos andar com a palavra de Deus e de acordo com a palavra de Deus. Então, irmãos, o propósito que eu tenho para esse 2021, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. E o meu desejo é para que a igreja, cada um de nós, também seja homens, mulheres, jovens, crianças, segundo o coração de Deus. Eu sei que nós temos atravessado uma prova muito forte em nossa igreja. O nosso líder, nosso pastor está no hospital, mas nós temos clamado a Deus. E nós sabemos que Deus tem poder para levantar ele de lá. Nós sabemos que Deus tem poder para trazer o nosso pastor para o nosso meio novamente.
mas nós nos submetemos à vontade do Senhor. E nós queremos fazer a vontade do Senhor. E eu tenho certeza absoluta que o pastor também quer fazer isso. Ele tem esse desejo no coração dele. Então nós continuamos clamando, nós continuamos confiando no Senhor, mas nós continuamos esperando pelo Senhor, aguardando pela sua resposta. E sabemos que a resposta que Ele der vai ser a melhor que a gente possa receber. Vamos temer a palavra de Deus. Vamos amar a palavra de Deus. Vamos obedecer a palavra de Deus. Vamos cumprir o que a palavra de Deus nos diz. E vamos propagar a palavra do Senhor àqueles que estão perdidos nesse mundo. Que Deus possa abençoar cada um de nós. E que todos tenhamos um feliz 2021, na graça e na misericórdia de Deus, aguardando a nossa bem-aventurada esperança, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu desejo para todos nós. Que Deus abençoe a cada um. Um grande abraço e até breve.